Muito boa tarde. Eu gostaria de começar, evidentemente, agradecendo ao MIL pela distinção deste prêmio, sobretudo também porque relaciona-se a um dos nossos maiores patrimônios, que é a língua portuguesa. Gostaria de agradecer à CPLP, que me possibilitou, durante os 4 anos em que estive à frente do IUP, essa atuação e essa colaboração para a promoção do nosso idioma comum. E gostaria de agradecer, sem dúvida, a todos que colaboraram na minha gestão à frente do IUP, porque sem o concurso de tantos cérebros, tantos corações e tantos braços, nós não teríamos podido realizar os objetivos que conseguimos realizar. O Dr. Ângelo Cristóvão referiu-se à criação e à necessidade de criação de um discurso lusófono e de uma lusofonia que incluísse a todos nós. Esta foi a primeira vez que o Brasil pôde ocupar a direção executiva do IUP. Eu gostaria de relacionar alguns fatos pregressos da minha carreira no Brasil com o que venho a dizer logo depois, que é o mais importante, que são as ideias centrais e os projetos centrais do IUP na gestão 2010-2014. Eu nasci numa fronteira da lusofonia, na fronteira com a Argentina e com o Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul, um estado que esteve envolvido em conflitos bélicos a maior parte da sua história. A minha família paterna descende dos guaranis, que foram deslocados com as guerras guaraníticas de 1756 a 1758, e a minha família materna chegou ao sul do Brasil da Prússia em 1858. Recebeu terras do governo imperial e falou alemão em casa durante 80 anos, até que as leis de proibição idiomáticas de Getúlio Vargas, no Estado Novo Brasileiro, de 1937 a 45, veio a proibir todos os idiomas que não fossem em português. Assim, não aprendi como materno o idioma materno da minha mãe. Esse conjunto de fatores históricos e culturais me fizeram optar por uma profissão algo rara, talvez até desconhecida de muitas pessoas, que é a profissão de linguista. Como linguista formado, atuei em primeiro lugar em um órgão muito especial da administração brasileira, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que até a Constituição de 1988 geria uma parte da população brasileira que não tinha cidadania plena, os indígenas, e que falavam 180 línguas diferentes e falam 180 línguas diferentes. Minha primeira missão neste órgão foi atuar com a última falante de uma língua, uma idosa do povo Umotina, a pedido da comunidade, povo que morreu em quase sua totalidade porque recebeu roupas contaminadas com varíola nos anos 50. Essa senhora idosa não falava o seu idioma há mais de 30 anos, quando eu trabalhei com ela. Naquele âmbito privilegiado para viajar pelos sertões do país, nas suas áreas mais inacessíveis, escrevi uma fonologia de uma pequena língua do Acre, o catuquina, na fronteira com o Peru, e preparei um programa de educação bilíngue com recursos do Banco Mundial para 20 povos indígenas afetados pela construção da rodovia BR-364, que liga Cuiabá a Porto Velho. Aos indígenas, o Banco Mundial reservou 1% do valor do asfaltamento da estrada. Da FUNAI saltei para um mestrado em Constance, na Alemanha, onde fiquei 4 anos. Escrevi como dissertação um capítulo da gramática do português falado, um grande projeto brasileiro coordenado pelo professor Ataliba de Castilho, da Universidade de São Paulo, e que ao longo de mais de 10 anos e 20 volumes perscrutou a fala dos brasileiros e apresentou a sua gramática oral. No retorno ao Brasil, fui professor de linguística em 4 universidades, sequencialmente, e escrevi o meu doutorado na área de linguística histórica, investigando a entrada da língua portuguesa no Brasil meridional, o que se iniciou em 1680 com a fundação da Colônia do Sacramento, até 1830, quando o Uruguai se tornou independente. Nestes 4 anos de doutorado,
estive mergulhado no século XVIII e parte do século XIX luso-brasileiro, através dos quase 5.000 documentos de arquivo que editamos com a ajuda de estudantes de filologia. Muito particularmente, fui delegado brasileiro do Grupo de Trabalho de Políticas Linguísticas do Mercosul, cargo em que estive por 8 anos, adquirindo um pouco de prática desta ação que o Dr. Renato descreveu no âmbito internacional e multilateral da diplomacia, da planificação linguística. Nesta posição, coordenei por 5 anos a equipe do projeto de escolas interculturais bilíngues de fronteira do Mercosul, que hoje tem 26 escolas de ensino fundamental sobre a linha fronteiriça do Brasil com a Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, e cujo propósito é formar para a cidadania ampliada e bilíngue português e espanhol do Mercosul. Nessas escolas, as professoras argentinas, por exemplo, atravessam a linha fronteiriça e ensinam em espanhol para as crianças brasileiras. No mesmo momento, as professoras brasileiras atravessam e ensinam em português para crianças argentinas, mostrando que a promoção da língua nem sempre, ou não prioritariamente, deve ser um ato unilateral, mas ao contrário, que nós podemos também receber línguas quando damos línguas. Integrei também no Ministério da Educação por 3 anos a comissão vocacionada a conceber e dar estrutura ao Instituto Machado de Assis, que seria um instituto brasileiro vocacionado à promoção da língua portuguesa no exterior, projeto que ao final não saiu do papel e que hoje considero positivo que ele não tenha se instaurado, no sentido de que, se as iniciativas multilaterais podem aportar uma promoção mais participativa da língua, talvez não fizesse sentido no século XXI criar um Instituto Nacional para promover a língua. Ali, em contato com linguistas de gerações mais velhas, participei de muitas discussões importantes sobre como deveria trabalhar um instituto nesta área da promoção internacional da língua. Ainda nesta comissão, fiz parte da Comissão Nacional Brasileira do IUP, conheci a instituição, viajei para Cabo Verde pela primeira vez e, como membro da Comissão Brasileira, concebemos e aprovamos no Conselho Científico do IUP a execução de um plano estratégico para a instituição, que se realizou, de certa forma, com os 6 colóquios internacionais que, na minha gestão, foi possível realizar entre 2011 e 2014, sobre a internacionalização do português, sobre a diversidade linguística no âmbito dos países da CPLP, onde são faladas 339 línguas diferentes, sobre o português nas organizações internacionais, sobre o português nas diásporas, sobre o português na internet e no mundo digital, e sobre o português no multilinguismo do século XXI e nas indústrias das línguas. Os textos completos desses colóquios estão publicados e disponíveis nos 5 números da revista Platô, hoje o órgão científico do Instituto. A indicação como candidato à direção do IUP, na gestão que cabia ao Brasil, encontrou-me fazendo pós-doutorado no México, exatamente sobre aspectos teóricos da internacionalização das línguas e da sua promoção no âmbito externo. Pude então aproveitar na instituição 25 anos de trabalho continuado em diversos contextos ao redor das políticas linguísticas do português e de línguas que convivem com o português. Foi para mim, portanto, um privilégio poder dirigir o IUP por 4 anos, um prazer poder converter parte importante dessas experiências anteriores em negociações e ações e um novo aprendizado para os atuais projetos em que estou envolvido. No IUP, as ações realizadas procuraram aplicar o espírito multilateral da própria CPLP à política linguística, com o desenvolvimento de instrumentos de um novo tipo, instrumentos linguísticos concebidos, aprovados, financiados, desenvolvidos e geridos por todos os países de língua portuguesa, em uma troca profícua de recursos intelectuais, humanos e técnicos. Este, ao meu ver, um dos grandes passos para a língua portuguesa, porque começa a modificar um elemento fundamental da sua gestão e atualizá-la para o contexto cooperativo do século XXI. Vamos saindo
por consenso de todos os Estados-membros e lentamente, da gestão de duas normas divergentes e concorrenciais, com pouca disposição para a colaboração, a portuguesa e a brasileira, e da ação apenas residual dos demais países da comunidade na gestão da norma, e entramos devagar em um modelo multilateral, paritário, coparticipativo, pluricêntrico. O Plano de Ação de Brasília para a Promoção, Difusão e Projeção da Língua Portuguesa, lançado na primeira Conferência Internacional sobre o Futuro do Português no Sistema Mundial, realizada em março e abril de 2010, ajudou muito nesse percurso, porque pela primeira vez o ILP recebeu atribuições claras e respaldo por parte dos chefes de Estado e de governo para a criação de instrumentos desse tipo. Daí nasceram os dois primeiros projetos formatados nesta nova ótica: o Portal do Professor de Português Língua Estrangeira, Língua Não Materna, PPP-LE, e o Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa, o VOC, previsto no Acordo Ortográfico de 1990. O PPP-LE é uma plataforma online que oferece unidades e roteiros didáticos para o ensino do português como língua estrangeira ou segunda, e em que todos e cada país da CPLP pode oferecer recursos com a mesma metodologia, mas espelhando a norma de uso objetiva do português da sua realidade, bem como a sua situação socio-interacional e cultural. São hoje 350 unidades didáticas no ar de 5 países: Angola, Brasil, Moçambique, Portugal e Timor-Leste, totalizando 700 horas-aula que podem ser usadas, armazenadas, modificadas e complementadas pelo professor conforme as suas necessidades, sem nenhum custo. Até o momento, o PPP-LE foi acedido por quase 300 mil pessoas em mais de 150 países, se convertendo em um dos recursos mais usados para o ensino do português. Desenvolvemos ainda a metodologia de cursos para capacitar professores para a produção de materiais em contextos específicos. E obtivemos, por exemplo, unidades próprias para o ensino de português na China, através de curso realizado em parceria com a Universidade de Macau, materiais específicos para o ensino de português a falantes de espanhol, em um curso em Buenos Aires, com parceria da Casa do Brasil, e materiais específicos para crianças em situação de diáspora, em curso realizado no Secretariado Executivo da CPLP, em Lisboa, com professores de 7 países que atuam com esse tipo de público. Com este esforço, passa a ser possível ensinar português pela bandeira de Moçambique ou pela bandeira de Angola, o que antes não era possível, de acordo com as necessidades e interesses do público-alvo. Ou ainda, permite que o professor elabore um curso de português em que o aluno circule no seu aprendizado da língua pelos vários países e que não fique preso a um espaço nacional quando aprende uma língua que é de circulação global como a nossa. O outro projeto é o Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa, uma grande base de dados lexicais com tecnologia contemporânea, online, de livre acesso, da ordem de 250 mil palavras e que, pela primeira vez na história, dispõe dos vocabulários nacionais português e brasileiro juntos, com a mesma metodologia, além de ter permitido a criação de vocabulários nacionais em países que não os tinham, como até o momento foi o caso de Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste, já devidamente entregues pelos seus respectivos governos. O VOC tem muitos efeitos positivos para a gestão conjunta do léxico da língua, para a boa aplicação do Acordo Ortográfico de 1990, para a reformatação da exposição das regras para o aprendizado de aspectos da língua, como a acentuação, por exemplo, e para todos os desenvolvimentos futuros no campo das indústrias e das tecnologias das línguas, que doravante não precisarão ser feitos de maneira cindida, mas poderão ser feitos de maneira conjunta. No final da minha gestão, o ILP planejava já novos projetos nesta ótica, um na área das terminologias técnicas e científicas comuns da língua portuguesa, importantes para consolidar a interoperatividade dos profissionais técnicos. Como sabem, temos hoje 2 terminologias técnicas, uma portuguesa e uma brasileira, que são divergentes entre si
e que dificultam, por exemplo, dois cirurgiões quando vão operar, trabalham com terminologias diferentes. E o segundo projeto, a elaboração do Atlas das Línguas da CPLP, para desenvolvermos um dos desideratos da Carta de Maputo, elaborada pelos participantes do Colóquio Internacional sobre a Diversidade Linguística nos Países da CPLP, ocorrido em Moçambique, que é de poder trocar experiências sobre as 339 línguas faladas no nosso país e que são também um inestimável recurso para estes países, tal qual a língua portuguesa. O PPP-LE e o VOC foram os primeiros projetos num formato que, simplificado, poderá contribuir para a criação de um discurso lusófono, para somar os esforços em prol da internacionalização da língua, para benefício do cidadão lusófono. Busquei contribuir na minha gestão para que o IUP fosse reconhecido como grande instrumento que de fato é. Não há nenhuma outra língua internacional que tenha um instituto com um modelo participativo e igualitário de gestão. Busquei, portanto, que ele fosse reconhecido como grande instrumento que de fato é, para que a língua portuguesa chegue mais longe e com ela todos nós. Obrigado.